Preciso contar para você aqui uma história do meu passado que serve muito bem para hoje. Falar um pouco aí dos deuses do pântano, né? Sabemos que nem todos podemos encaixar nessa lista, né? Mas uma boa parte sim. Patriotas, eu trabalhei um tempo como dublê, depois as coisas desandou um pouco, tá? Eu terminei de parar no Circo Garcia, tá? Estando no Circo Garcia, apareceu, inclusive antes disso, nós montamos uma peça chamada Os Cavaleiros do Zodíaco, tá? Que era uma peça cujo o dono dessa peça, quem teve essa ideia, com a voz do Cid Moreira na época, né, foi o Marcos Dentinho, que é um ex-dominó, empresário da Eliane. Na época, eu não sei como é que ele está agora, grande figura, me deu uma oportunidade enorme, deu cartão quando nós separamos, por conta do meu companheiro que não cumpriu aquilo que tinha que cumprir, e perdemos esse contrato. E eu nunca procurei ele, gostaria muito de ter procurado, hoje procuraria, né, mas segui outros caminhos. E eu era dublê, né? Eu aprendi muito cedo as artes marciais, depois fui me aperfeiçoando. Passei por uma escola de dublê com Sabugo, não sei se alguém conhece o boneco, o dublê que tinha por nome Sabugo, um grande palhaço que abriu uma academia de dublê no Brasil, acho que a primeira do Brasil, e aí nós trabalhávamos com as televisões que tem no Brasil, né? Nós trabalhávamos com todas, né? Inclusive Jornal Nacional, tantas vezes fizemos alguns trabalhos, fiz a reconstituição do sequestro da filha de Silvio Santos. Eu me apareci lá como um carteiro, né, para a Band e também para a Globo. Então nós trabalhávamos assim, fazíamos trabalhos assim, tá? Éramos contratados, por exemplo, tinha lá no SBT tinha lá questão das touradas. Então eles contratavam alguns dublês, eu era contratado, outros para ir lá ficar no meio das pessoas para que as cenas mais difíceis fossem feitas por nós. E nisso eu fiquei por um tempo aqui no Brasil. Em um determinado momento as coisas ficaram difíceis, né? Perdemos, como falei para você, o contrato aí com o SBT, com o Marcos Dentinho, e estávamos passando muita dificuldade. Era a época difícil, né? Era época difícil aquela. Acho que era governo Sarney ou Collor, não sei. Nós comíamos um cachorro quente por dia, porque não tinha o que comer. Naquela época era muito difícil. Eu morava em São Paulo, nosso escritório na Xavier Toledo. E terminei indo por Circo Garcia, trabalhar lá como peão, né? Nada contra, mas trabalho é duro em circo, né? E estando lá, muito humilhado, enfim, ninguém conhecia a minha história, ninguém sabia quem era eu, então eu fiquei na minha e paguei o pão que o diabo amassou. E na época saiu uma revista, né, cuja minha pessoa estava inclusa essa revista. Foi uma matéria que nós fizemos, né, antes de fechar a agência. E essa revista se chamava Revista Heróis. Essa aqui, Revistas Heróis. Eu não sei se ainda existe essa revista, né? Não, acho que não. Mas ela era muito boa, tá? Herói. E aqui está o Sandy. Está aqui o Sandy, tá? E é isso que eu quero falar com vocês, patriotas. Eu vou mostrar aqui a matéria onde eu vou aparecer, para vocês não dizer que isso aqui é fake, né? Revistas Heróis, já não existe mais. Tá, vamos lá. Bem, tá aqui. Começa aqui, né? Essa matéria. Esse aqui é o Daniel Frank, mora hoje nos Estados Unidos. É o dublê na época e é ainda, né? Trabalhando na América. Tá? Daniel, grande figura. Um abraço para ele se estiver me vendo, que eu acho que ele está no nosso canal. E aqui estou eu, né? Estou eu aqui. Tá? Aqui é a matéria. E aqui está aqui o nosso Dino, grande Dino, grande Dino. Esse cara aqui, esse Dino aqui, ele saiu de Israel para trabalhar com Antônio Bandeiras, tá? Ele teve no Fantástico, aqui no Brasil, e ele mora hoje em Los Angeles, se não me engano, tá? Esse cara não deu certo, né, com o nosso grupo aqui no SBT na época. Ele era o nosso chefe, rompeu. Ele foi para Israel também, tá? Só mais uma vez para você ver aqui, tá Dino. E
assim eu fui pro circo e eles foram sair do Brasil, depois eu saí também, né? Mas muito tempo depois. Antes disso eu passei pelo Circo Garcia. E essa revista chegou lá no Circo Garcia. Todo mundo ficou de boca aberta. Na época ela fazia sucesso nessa revista. Assim como outras matérias que nós tínhamos aí, tá? Em jornais e tal. Patriotas, estando no circo, é aí que eu quero chegar, tá? No contexto. Saiu uma história lá, né? Que o Chitãozinho Chororó, todo mundo passando fome, todo mundo pobre. O circo estava em Campinas nessa época. Foi legal lá. Todo mundo passando fome, São Paulo inteiro, Brasil inteiro tá na pior. Os guris, né? Acho que nem merenda tinha para levar para a escola. E aí saiu a história que o Chitãozinho Chororó, não sei se foi Chitão ou Chororó, porque para mim tudo faz, tudo igual, disse o seguinte: meus filhos, no caso Sandy e Júnior, vão para a escola de avião, enquanto os demais vão de pé ou em um ônibus qualquer, cair nos pedaços aí nessa República Federativa das Bananas, entendeu, patriota? E aí, isso foi um escândalo e muita gente resolveu não ouvir mais o Chitãozinho Chororó. Foi tanto que daí pra cá as coisas começaram a ficar ruins pra eles, entendeu, patriotas? E eu era muito fã desses caras, eu também fiquei muito chateado, eu era muito jovem ainda, fiquei muito chateado nessa época. Falei, poxa vida, né? Caramba. Fiquei me sentindo mal, como pobre que sou, né? Nossa, né? Mas não só foi isso, patriotas. Nessa mesma época, apareceu por lá alguém que estava fazendo sucesso no Brasil, porque tinha sido namorada do Ayrton Senna, Adriane Galisteu, né? Que inclusive hoje assisti a matéria com ela na Record. Hoje, coincidência não. E essa senhora, ela chegou lá para fazer uma arte lá qualquer, né, no trapézio. E quando ela estava lá em cima, ela deu um piripaque lá, a mãe foi aconselhar e ela abriu o verbo, né, no meio de todo mundo. É família dela, problema dela, todo mundo tem suas falhas. A questão é o local, todo mundo ali, né? Todo mundo se sentiu pequeno diante dela. Eu mesmo não senti nada. Tá? Para nós ela nem existia ali, pela forma que ela falou, né, com a mãe, mas era ali ninguém, não tinha ninguém, só tinha ela e a família dela. Hoje eu entendo. Ela é uma deusa do pântano, então tudo pode, né? A República Federativa das Bananas. Você tem R$1 a mais do que o outro, então você é um semi-deus aí né? Não para por aí, patriotas. Eu estou vendo aqui uma matéria de uma pessoa que já não está mais entre nós, tá? Grande ator, tudo bem. Esta pessoa, né, chama-se Paulo Gustavo, faleceu ontem. E alguém me mandou a matéria lá do Canadá mostrando as últimas dele, né? Ele dizendo que o plano de saúde dele era Gold, enquanto que o resto do Brasil tinha o SUS como refúgio, né? Mas ele não. Ele era diferente do resto dos seus compatriotas. Só abrindo aspas aí rapidinho, patriota. Você vai na Inglaterra, você vê, por exemplo, o Príncipe Charles, entrando lá no Palácio de Buckingham, com uma bermuda, chinela, que eles gostam muito de couro no dedo. E doido para ir no pub, né? Pub, tomar uma Guinness, né? No meio do povão. Antes da questão de pôr álcool por causa da doença aí, da pandemia, esses caras pegavam na mão de todo mundo. Agora eu imagino um Zé Ninguém aqui que canta que as músicas daqui, meu amigo, as músicas brasileiras estão um lixo. É muito ruim. Me faz tanto mal, sabe? Eu me sinto tão mal ouvindo essas músicas. Sou obrigado a ouvir, porque eles colocam o som em cima da serra lá e todo mundo tem que ouvir aquilo, porque eles sabem que ninguém vai ligar para ouvir aquilo. Então eles forçam você a ouvir à força. Você é obrigado a ouvir. Isso é quase que uma tortura. Então, patriotas, vamos aqui. Você chega, eu vi, quando eu morei fora do Brasil, né, trabalhando, é claro, lutando pela vida, eu vi artistas fantásticos, conhecidos no mundo todo. Na Grafton Street, Decor, o pessoal da Decor, as meninas lindas, famosíssima na época, né? Spice Girls, né? Em Dublin, lá um casamento com o jogador, esqueci o nome dele aqui,
enfim. Ali, pessoas normais, milionários, mas humildes no meio do seu povo. Porque o país é rico, o povo é civilizado, então os seus artistas também são civilizados. São pessoas comuns, se sentem normais, apenas com dom e com dinheiro a mais que o outro. Isso não importa, isso não muda. O buraco que vai ele sabe que vai todos. Que o mesmo local, né, talvez com um pouco mais de enfeite, o caixão pode ser de ouro, ou que seja, mas o fim é o mesmo. Né? O funil é para todos. Todos vão descer, um mais cedo, outro mais tarde. Os caras lá fora entendem isso. Agora, os deuses dos pântanos aqui, do pântano, ou da República Federativa das Bananas, eles não entendem isso. Quando o cara consegue gravar uma música que tem 2 letras e um monte de pancadaria e palavrões, ele já passa a ser um semideus, sabe? Ele já é carregado, a TV Esgoto faz dele um deus, aí é aquela coisa horrível, nojenta, todo aquele programa que só fala nesses caras. Quando é político, ele simplesmente sente no direito de levar o dinheiro da merenda da escola das crianças daqui do Nordeste, da saúde, tá, para eles. Então eles se corrompem e corrompe quem está com eles. Tá? Então é isso que acontece na República Federativa das Bananas. Eu creio que não só aqui, também, claro, na África eu conheci outros países pobres também da África, tive contato com um cara chamado Serginho, que eles disputavam a roupa entre eles, quem se vestia melhor, entendeu, patriotas? E eu lembrei de uma certa república gigante que é igual, sabe? Aqui o ter é muito mais importante do que o ser. Então se valoriza muito o ter, mas aqui ninguém é ninguém, sabe? Somos um ninguém valorizando um pedaço de metal vil, né? Entendeu, patriotas? Eu quero aproveitar para você com essa oportunidade de mostrar para vocês aqui esse filme, chama-se Mortal Ataque das Abelhas. Eu já mostrei, tá? Se alguém conhece, aqui sou eu, tá? Mortal Ataque das Abelhas, aqui sou eu. Esse filme é um filme americano que foi feito no Brasil e eu participei, e você vai me ver lá em várias cenas, inclusive contracenando com o Rutger Hauer, um grande ator americano que muita gente conhece. Então, patriotas, o importante é você ser, porque o ter é limitado. Amanhã o ladrão vem e leva tudo. Mas se você tem, povo que estuda, povo que tem conhecimento, como na Inglaterra, nos faz sentir bem, até mesmo nós que estamos acostumados à ignorância. Como é bom você ser. Mas no Brasil, infelizmente, não vivemos assim. Mas não todo mundo, tá? Tem ali uma matéria, tá, no Jornal Cidade Online, que diz o seguinte: após lançar música sobre cenário político brasileiro, Eduardo Costa recebe ameaças. Tá aí um cara que faz a diferente aqui na República Federativa das Bananas. Eduardo Costa, um grande artista, tá, que sabe valorizar a sua posição, que não humilha ninguém, que reconhece os seus compatriotas, as necessidades do país, e está aí lutando, pondo a vida pelo seu país, coisa que a maioria dos deuses do pântano não fazem isso. Os filhos andam de avião para ir na escola, enquanto o pobre está ali, eles cospem lá de cima na cabeça do pobre. Você entendeu, patriota, a diferença? Eu sou fã desse cara, sabe? Porque ele parece muito com um nobre australiano, com um nobre inglês, sabe? Ele tem o jeito dos irlandeses, das pessoas de bem lá fora, que estão juntos, independente de quem eu seja, de quanto eu tenho. Mas o meu país é muito mais importante do que o meu orgulho. E figuras como essas que eu falei para vocês, a única coisa que eles fazem pelo país é cuspir na nossa cara, sabe? E usar o nosso dinheiro para ficarem cada vez mais ricos e não devolvem nada para o país. Tá? Esse cara, esse cantor e pessoas como ele é o motivo que nós não devemos, é o motivo que nos dá vontade de continuarmos lutando por essa república, porque com certeza
mais cedo ou mais tarde, milhares desses, milhares com a mesma atitude desse cara vai aparecer, e já está aparecendo, não é? Entendeu? Hoje o Brasil é muito mais humano do que da época que eu nasci. Na minha juventude, sabe? As pessoas eram muito orgulhosas. Elas nos cuspiam, elas nos faziam mal. Eu era pequeno e lembro do que eu passei aqui nesse país. Procurar um pão e não tinha para comer. E não tinha onde buscar. E quanta gente tinha muito. Jogava e não dava para ninguém. Hoje já existe pessoas que têm misericórdia, vão nas ruas, levam um sopão para um, levam, sabe, uma roupa para outro. Isso não existia. Eu passei muita fome em São Paulo, muita fome. E não tinha onde recorrer. Entendeu, patriotas? Porque quem tinha olhava para nós como se fosse apenas um verme a ser pisado. Esses cantores, os políticos que você ainda vê aí, tá? Esses políticos mais velhos aqui do Nordeste, era o que nós tínhamos no passado. Eu fico por aqui agradecendo, desculpa aí estar desabafando, tá? Mas precisava mostrar para vocês este lado que eu vivi, tá? Para nós irmos conhecendo aos poucos, e quem sabe alguém vê essa matéria e muda, se torna um lord inglês, né? Uma pessoa de bem, como lá fora existe muito. Claro que lá fora também existe muita porcaria, mas a cultura lá não é a cultura do ter, lá é a cultura do ser. E é isso que nós precisamos aqui também. Fico com Deus, obrigado, se vale a pena, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo, tá certo? Até mais, meu nome é Luiz Alexandre, esse é o canal Bolsonaro 2022, trazendo mais uma matéria diferente. Não se assustem.